Meu nome é Gerson Patrocínio, eu sou assistente social, mergulhador profissional e também professor de integração e discipulado e autor do livro Casamento e Família, Restaurando o Projeto Original. Hoje nós vamos para a lição de número 6, que é para 11 de agosto de 2024 e o título é O Livro de Esther. Então nós vamos tratar aqui do livro de Esther. A partir de agora nós vamos traçar essa jornada aí, né? Nós vamos ter um conhecimento e eu tenho certeza que esse livro de Esther, ele vai agregar muito à nossa vida espiritual. É um livro canônico, é um livro especial, é um livro que se trata de uma história de uma mulher onde ela viveu no reino da Pérsia e ela se tornou, né, a esposa do rei, a rainha da Pérsia. Através dela, dessa mulher, Deus deu grande livramento ao povo judeu, ao extermínio, né? Isso é muito sério. Né? Estava decretado ali o extermínio judeu, dos judeus, mas Deus entrou com providência e deu livramento. Tá? Então, o textuário diz assim, ó, porque se tu te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste ao reino. Então, o autor está demonstrando aqui que Esther não chegou naquele reino por acaso. Né? Havia um propósito de Deus. E esse propósito, como eu já tinha falado aqui, é um propósito de livramento. Deus agindo por meio dos homens, Deus agindo por meio da mulher, e Deus agindo por meio de nós, seres humanos. Ou seja, aqui nós vemos que tinha propósito. Mardoqueu foi muito sábio, iluminado por Deus, que ela tinha chegado àquele local ali como rainha, não era porque ela era bonita, porque ela era maravilhosa, porque ela era encantadora, porque não. Ela tinha tudo, podia até ser tudo isso, mas ela não foi por causa disso. Ela não conquistou o trono, ela não conquistou, né, essa posição de rainha por causa da sua beleza, não. Muitas vezes nós conseguimos chegar a um patamar, chegar a uma posição, não é por causa do nosso talento. Se você for observar, existem pessoas que muitas vezes é mais talentosa que você, mas é porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Às vezes tem uma pessoa que muitas vezes acontece dentro da igreja de alguém chegar numa posição e a outra ficar com inveja, a outra ficar triste. Ei, Deus foi que colocou aquela pessoa lá. Deus tem um propósito para a vida daquela pessoa. Cumpra o seu propósito na posição em que você for colocado, glorifique e exalte o nome de Deus e faça o seu melhor. Não pense porque que quem está numa posição, vamos dizer assim, de destaque, está numa posição privilegiada mais do que você, isso não existe. O privilégio que nós temos é de estar na presença de Deus, de ser templo do Espírito Santo, de poder contribuir com a obra de Deus espiritualmente de alguma forma para a salvação das vidas, contribuir para o nosso reino. É importante nós, a partir desse tempo, a partir dessa fase que nós estamos vivendo, nós fazemos o melhor para o nosso Deus. E aquilo que Deus colocou na nossa mão, na posição que Deus nos colocar, nós de uma forma efetiva, nós devemos cumprir a vontade de Deus. A verdade prática diz o seguinte: a perfeita vontade de Deus é que nos guiar por caminhos que levam ao cumprimento dos seus eternos propósitos. É importante destacar aqui que o doutor vai dizer que, deixar claro que para todos nós, Deus tem propósito. E a perfeita vontade dele é essa, é nos levar por caminhos para cumprir esses propósitos. E dentro desse caminho, muitas vezes, nós, para trilhar, para alcançar o propósito que Deus tem para nós, Deus nos coloca por caminhos que muitas vezes vai bater tristeza, vai bater desânimo, pode vir muitas dificuldades, mas isso não quer dizer que Deus não foi Deus que nos colocou naquele caminho. Às vezes Deus nos leva no casamento, Deus nos leva no ministério, Deus nos leva numa igreja, Deus nos leva para exercer uma função. E durante esse caminho, no percurso, e durante esse trabalho, nós temos a nossa dificuldade. Mas não é por causa disso que Deus não está conosco. Não é por causa disso que não foi Deus que nos colocou no caminho. Tá? Você vai analisar a história de Paulo, analisar a história de Davi, analisar a história de Moisés, a história de Jó, você vai ver que eles tiveram momentos de bonança e momentos de dificuldade. Mas eles estavam no caminho. Não foi por causa do caminho, não foi saindo do caminho que eles passaram por dificuldade, não. Foi no caminho mesmo, no caminho de Deus, que eles passaram por dificuldade e por lutas, tá? Então, não é porque você está no caminho que você vai trilhar uma vida que será uma maravilha, não, tá? Essa ideia está errada, está completamente errada, não coaduna com as escrituras, muito pelo contrário. Na introdução, vai dizer que, logo nisso, o tópico Parazal, vai dizer que eles concluíram o estudo de Ruth, né? E agora deu-se início aí, então, à história de Esther. Nós vamos trilhar por esse caminho. Agora, o que ele vai destacar aqui nessa introdução é um contraste, porque com a história vai fazer um contraste dos escritos, né, de Ruth com os escritos do livro de Esther, e demonstrar que o que é mais marcante, talvez, são histórias completamente diferentes, mas uma coisa, geralmente, nos livros da Bíblia, que tem em comum, é justamente o nome de Deus. E aqui, nesse livro de Esther, está completamente ausente o nome de Deus. Não existe o nome de Deus. Nós não vemos o nome de Deus aqui, mas certamente nós vemos Deus agir. Tá? Não é porque está faltando, interessante notar isso aqui, está dizendo que está a ausência de um nome, mas não é ausência de presença, mas também não é ausência da ação de Deus. Deus, ele age a todo o momento. Tá? Então, vamos lá, para o tópico 1, a organização do livro. Subtópico 1, a categorização de Esther.
Então nós vemos aqui que, interessante, nesse caso aqui, a categorização de José vai mostrar onde que eles se encontram, onde que esse livro ele está dentro da Bíblia dos Hebreus, da Bíblia judaica, do Tanaká. Então, assim como no livro de Ruth, a história de Esther, o livro de Esther, ele está também na terceira seção. Dentro dessa terceira seção existe as duas subseções, né? E tem a seção do Magilote. E esse livro, assim como o livro de Ruth e o livro de Esther, faz parte dessa seção, onde tem ele mais 3 livros. Esses livros são os livros menores, que eles são lidos anualmente. Tá? Eles são lidos anualmente. Todos os anos são lidos esse livro, e é lido mesmo, todos eles por inteiro, nas festas aí, nas festas dos judeus. Tá certo? Então, ele está nessa terceira seção. É um livro que é canônico. Né? É um livro que é canônico. Aqui é a canonicidade, é um livro que está falando que a canonicidade ela foi comprovada. Porque quando é uma canonicidade, diz respeito a uma revelação divina, um livro que foi inspirado por Deus. Ou seja, existem muitos livros que são históricos, e apenas históricos, mas existem livros que foram inspirados por Deus. Existem livros históricos que foram livros realmente, que foram história dos hebreus, histórias dos judeus, dos israelitas, mas são simplesmente históricos. E para nós, os evangélicos, para nós, nesse caso aqui, os hebreus, os judeus, eles não devem estar dentro da Bíblia, dentro do cânon sagrado. Tá? Porque eles foram aprovados, beleza, na sua veracidade, mas não na sua espiritualidade, não na sua inspiração. Então, existe uma grande diferença desse livro que passa pelo cânon sagrado, é que eles foram comprovadamente livros que foram espirituais, ou seja, foram inspirados por Deus. Por exemplo, nós temos um livro chamado Livro da História dos Macabeus. Tá? É um livro que é uma história real, é uma história verdadeira, foi um fato. Só que ele não consta, não faz parte do cânon sagrado, porque ele não passou na regra de medir, na canonicidade. Para nós, esse livro dos Macabeus, e outros mais que fazem parte, mais 7 livros chamados para nós apócrifos, que fazem parte da Bíblia católica, para nós eles são livros históricos, eles são verdadeiros, são livros importantes. Só que para nós eles não foram livros inspirados. Claro que a gente respeita os católicos, nós respeitamos se eles acreditam, né, se foi passado pela... Eles fizeram também, da mesma forma como nós fizemos, eles fizeram também uma reunião com a liderança, fizeram ali, passaram pela régua de medir, aferiram, e para eles são livros canônicos, são livros espirituais, são livros inspirados por Deus, tá bom, não tem problema. É o livro deles, é a religião deles, tudo bem. Mas para nós, esses livros, eles são apenas livros históricos, são muito, apesar da sua importância, como são livros históricos, não são livros espirituais. Para nós, assim, na nossa Bíblia, ele não consta, tá? Como a história, tem vários, são 7, mas tem a história dos Macabeus. Tá? Então nós vamos aqui para a história, ou melhor, vamos para o tópico número 2, que diz as características literárias. Então, quais são as principais características literárias? Primeiro, esse livro ele contém 10 capítulos. Segundo, dá para comprovar a sua objetividade histórica, ou seja, é um livro histórico. E para nós, né, dentro da Bíblia cristã, até dos católicos também, o livro de Esther, assim como o livro de Ruth, está categorizado como um livro histórico. Tá? Então ele está categorizado dentro dos livros históricos, que se eu não estou enganado, são 12 livros históricos. Esses livros ele começa ali, se eu não estou enganado, com Josué e termina justamente com o livro de Esther. Tá? São os livros realmente históricos. E daí que surge, né, a partir desse livro aqui, esse livro é tão importante, que vai destacar aqui as características literárias, e a partir desse livro, por causa desse livro, desses escritos, desse registro, né, é importante ter esse livro como um registro de um fato, de uma história real, de algo que realmente aconteceu, da intervenção divina, do livramento de Deus, e é algo tão real, tão verdadeiro, que é a fonte primária, né, dessa festa anual chamada Purim, que aconteceu lá, depois do livramento de Deus, e acontece até os dias atuais. Tá? Os judeus eles celebram aí a festa do Purim, que é lançar sorte. Vamos lá. Outro fato importante que está destacando aqui, que tem mais a fala do narrador, é mais o narrador falando do que a fala dos personagens. Né? Se você constatar com o livro de Ruth, você vai observar que tem muito essa questão, né, da narrativa, das falas de Ruth, da fala de Noemi. Há muito diálogo, assim, Noemi e Ruth com Boaz, tal. Então tem muitas essas falas assim, né? E aqui é mais do narrador que está narrando os fatos e narra as falas, né? Vamos lá. Subtópico 3, autoria e data. Quando, né, quem foi o primeiro autoria e data? Quem foi o autor desse livro? Ninguém sabe quem foi o autor desse livro. Só a ideia é que, segundo o que nós lemos aqui, é que o autor certamente foi um judeu, certamente vivia justamente naquela época, naquele período, foi uma pessoa que provavelmente vivenciou, né, essa história, e que ele provavelmente escreveu não no período em que o rei Assuero estava vivo, né, mas após aí
a sua morte, tá? Então, foi uma pessoa que foi escrita, né, aqui está marcando um ano, por volta do ano 460 a.C., né? Logo após, aqui no caso, está falando a morte de Assuero. Tá? Então, nós temos algumas palavras assim que o livro, na sua autoria original, ele vai estar escrito na língua persa e também na língua hebraica. Isso aí tudo vai dar a ideia de que realmente aconteceu naquele período, porque posteriormente, em 330, você vê que começa um período de helenização, né, dos gregos, a partir de Alexandre Grande, onde ele se torna um imperador, né, da Grécia, um imperador do Oriente Médio, daquele ambiente tudo ali. Então, aquela nação, ou melhor, todas aquelas pessoas ali que faziam parte do império de Alexandre o Grande, eles passaram obrigatoriamente a ter que falar grego, né, e muitas vezes até assimilar a cultura grega. Então, a Pérsia, a Babilônia, o Império Medo-Persa, ele foi derrotado por Alexandre o Grande. Então, só que isso, o fato de Alexandre o Grande ter conquistado, ter derrotado os persas, aconteceu bem depois, 330, né, 100 anos depois, muito mais de 100 anos depois da história desse homem aqui, né, da história da cidade da Esté. Então, isso aqui é importante, a gente vai deixar bem claro, tá, que não tinha nenhuma influência grega até então. Vai demonstrar que realmente, provavelmente, o mais provável é que essa narrativa, essa história tenha sido escrita nesse período que a gente está falando aqui, 20 anos após a morte do rei Assuero. Vamos lá, tópico de número 2, contexto histórico. O povo hebreu no exílio. Aqui é interessante a gente notar o seguinte aqui, gente. Aqui vai trazer o contexto histórico, vai mostrar que 722, né, foi a época em que teve o primeiro exílio, mas foi exílio assírio, onde o reino ainda estava dividido, e Deus, né, usou a Síria para punir aí o pessoal do reino do norte, onde eles foram levados lá para a Síria. Posteriormente, 100 anos depois, né, em 605, aí sim começa o cativeiro babilônico, onde são levados para a Babilônia os judeus, né? É o segundo cativeiro. O primeiro cativeiro foi o cativeiro que pouco se fala, porque na verdade nós não sabemos o que aconteceu no cativeiro da Síria. Só se sabe que as 10 tribos foram levadas para lá, tá? As 10 tribos foram levadas para lá. E acredita-se, os teólogos acreditam que essas 10 tribos, elas acabaram se perdendo lá, acabaram assimilando a cultura dos povos de lá, e se misturaram com aquela nação e se dissipou, tá? Se dissiparam aquelas 10 tribos. E, no caso, os judeus do Reino do Sul, eles foram, a nação se tornou uma só, porque a nação do Reino do Norte foi levada cativa. Então o Reino do Sul, obviamente, tomou posse das outras terras todas, normal, da nação por inteiro. Só que acabaram na idolatria também e acabaram sendo levados para a Babilônia como cativos. Foram levados em cativeiro para a Babilônia. E esse cativeiro, essa leva, não foi de uma hora para outra. Não foi tipo assim, levou todo mundo de uma vez só, né? Foram levados para a Babilônia em 3 levas. Primeiro, 605. A segunda, em 586. 597 e a outra em 586. Então, 605, 597, tá? 597 e 586. Assim, mais ou menos 7, 8 anos entre uma e outra, não é isso? Então, foram em 3 fases aí que diferenciada, que levou assim todo mesmo para levar todo mundo cativo. Não foi de uma hora para outra, levou-se mais ou menos aí, pelo menos uns 20 anos, tá, gente? Não foi, tipo assim, pegou e já levou. Teve 605, mas foi gradativamente em 3 levas, tá certo? Então não foi de uma hora para outra, tá bom? Levou aí uns 20 anos, tá bom? Para levar isso aí. Então o que acontece? Tudo isso que está mostrando aqui aconteceu, mas aconteceu por quê? Porque foi algo que foi realmente profetizado, onde Deus deu oportunidade, foi necessário, né? Porque realmente o povo israelita, eles estavam numa situação em que eles não estavam conseguindo se livrar da idolatria. Era um sobe e desce terrível. Então Deus viu que não adiantava. Uma hora eles estavam bem, estavam servindo a Deus, estavam adorando a Deus. Daqui a pouco um rei camarada caía na idolatria. Aí daqui a pouco eles começavam a cair na idolatria. Aí dependia muito. Então, assim, realmente foi necessário que eles passassem. Gente, não foi só uma questão de idolatria. O povo estava completamente, além da idolatria, se você for olhar o livro de Jeremias, de Ezequiel e outros dos profetas menores, você vai perceber que eles estavam, assim, envolvidos de pecados terríveis mesmo. Estavam transgredindo, estavam até nesse livro que eu escrevi, na parte que eu falo sobre as consequências do adultério, onde eu falo sobre o adultério, eu venho mostrando que uma das consequências que levou o povo em cativeiro para a Babilônia, uma das situações que Deus narra ali do pecado de Israel, é justamente o pecado contra a família, o pecado do adultério. Estava vendo até, na verdade, troca de casais.
Então a situação estava numa abominação total. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamentos idólatras que pode ocupar o lugar que é dele. Então, aparece muito nessa questão, né? E hoje, da idolatria realmente foi o principal pecado, que a idolatria é um pecado que leva a tantos outros pecados. A idolatria leva você se afastar de Deus. À medida que a pessoa se afasta de Deus, começa a entrar na perversão sexual, no homossexualismo, começa a praticar tantas coisas assim por crime, drogas e tantas coisas mais. É tanto que quando a pessoa ela se aproxima de Deus, ela se converte ao Evangelho, ela abandona tudo isso, né? Vamos lá, subtópico 2, o fim do exílio. Como se deu, né? Aqui então vai tratar como se deu o fim do exílio. Logo no primeiro reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o de fazer decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. O fim do exílio começou logo a partir de Ciro. Quando ele começa, o que aconteceu? A Babilônia, ela havia se tornado um império. Existia também dois reinos. Existia um reino chamado Reino da Pérsia, o reino persa, e o reino do Medo, o Medo. E aí, a Pérsia, ela entrou em guerra com o Medo e venceu. Quem foi esse? Ciro. Ciro entrou em guerra, venceu os Medos, e os Medos foram anexados a ele. Ele se tornou um império, entre aspas, como se existisse dois impérios agora. O Medo-Persa, ficou Medo-Persa. Só que agora eles teriam que derrotar quem? A Babilônia. Então Ciro, depois que vence os Medos, ele vai avante em direção à Babilônia. E se eu não estou enganado, em 559, ele entra na Babilônia e ele derrota o rei, o imperador, e aí anexa a Babilônia ao seu império. Então, se instaura aí, de uma vez, um império chamado, o que nós conhecemos de Império Medo-Persa, onde Ciro se torna o imperador de todo praticamente, ou de quase todo, não de todo, né, mas de quase todo o Oriente Médio, tá? Então ele se torna imperador. Então, 559, se eu não estou enganado, é quando ele vence a Babilônia, o Império da Babilônia caiu. O Império da Babilônia cai. O texto aqui vai dizer que nessa data, um ano depois de 539, 559 a.C., nessa data, o rei, um ano depois, Ciro já decreta a liberdade dos judeus, o retorno deles para sua terra. Só que se você for fazer as contas, como eu já fiz, né, do cativeiro que aconteceu no início de 605, e você for dividir e você subtrair de 559, você vai observar que dá 46 anos. Então não tinha completado os 50 anos ainda. Então, assim, se não tinha completado os 50, melhor, não tinha completado os 70 anos, estava com 46 anos. Então, assim, alguns 22 anos depois, pelos meus estudos, foi realmente a data em que Ciro decretou aí a liberdade dos judeus, tá? Então, quem foi o responsável? Foi Ciro. E é interessante que já tinha sido profetizado que Ciro iria, antes mesmo de Ciro nascer, né? Em Isaías, já tinha sido profetizado, sei lá, 100 anos antes, mas não sei se 100 anos antes, ou 50 anos antes, mas foi um período muito anterior ao fato que aconteceu em si, tá? Então, o rei Ciro, ele foi o homem que foi usado por Deus para realmente decretar a liberdade, né? O próprio Deus, na verdade, decretando liberdade. Ciro não liberta ninguém, mas ele respeitar a autoridade. Mas só que Deus foi realmente quem libertou por meio de Ciro. É igual, tipo assim, você vê uma pessoa que está no caminho das drogas. Aí Deus pode ir lá te usar, né? Você vai lá, Deus foi lá, tocou no seu coração, você foi lá. Mas você que foi, por você mesmo você ia? Ou foi Deus que agiu no teu coração e fez você ir lá? Então, a glória é para Deus. A glória não é para o homem. Então a gente tem que analisar bastante isso aí. Então, a aplicação aqui nessa parte aqui é demonstrar que nós devemos confiar em Deus. Se Deus prometeu uma palavra, se o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então Deus prometeu, assim ele cumpriu na vida dos judeus. Assim ele realizou. Ele falou que ia levar eles cativo, mas prometeu que não seria para frente, que não seria o fim, que eles iam passar esse período lá no cativeiro, mas eles iam retornar. Ele levar e ele ia trazer, né? E ele ia trazer de volta. E foi isso que ele fez. E esse texto vai dizer que nós precisamos
né, ter uma vida sossegada, de piedade e honestidade, e saber que Deus é Ele quem age a nosso favor. É Deus agindo, tá? Então, vamos lá para o subtópico 3. Pós-exílio. Esther resiste a fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 bilhão de judeus viviam na região da Babilônia. Como era 1 bilhão, foi 1 bilhão, 1 milhão, né? Então o que acontece? Gente, assim, estima-se que 1 milhão de pessoas, né, viviam lá nessa região. Quando houve o decreto, é importante notar que nem todos os judeus, para eles, pós-exílio, para eles retornarem, nem todos quiseram voltar. Nem todos quiseram voltar. Por quê? Porque eles não quiseram voltar, gente, eles estavam tendo uma vida confortável. Na verdade, eles já estavam lá vivendo à vontade. Eles tinham suas próprias casas, já tinham seus negócios, eles já tinham uma vida cômoda. E agora? Voltar para Jerusalém? Eles não foram obrigados. Se foram ser obrigados por Ciro, vocês vão ter que voltar. Eles não foram obrigados. Ciro, ele liberou as pessoas, vocês estão libertos, vocês podem ir lá reconstruir o templo, reformar tudo, o que vocês quiserem, até ajudou financeiramente, auxiliou da maneira possível, mas não obrigou o pessoal a sair do território, né, da atual capital lá da Babilônia. Não foi obrigado. Então aqui está falando, esse texto está falando que apenas 50 mil pessoas, naquela primeira leva, foi que realmente voltaram para Jerusalém. E o líder, no caso aqui, foi Zorobabel. Para mostrar que foi o primeiro governador de Jerusalém após o cativeiro, foi Zorobabel. Então, eles não foram forçados. E pode ver como eles estavam muito bem lá. Gente, esse cativeiro não foi um cativeiro assim, tipo, eu não sei como é que vocês imaginam, mas não foi um cativeiro assim opressor, como aqui, por exemplo, a escravidão aqui no Brasil, que os escravos viviam apanhando, trouxeram os escravos para cá, né? Os meus parentes mesmo, eu tive bisavós aí que foram escravos. Então não foram eles que trouxeram os meus parentes para cá, lá da África, como trouxeram meus parentes lá para cá, e eles apanharam, foram escravizados, foram fazendo trabalho forçado. Não foi assim esse cativeiro, tá, gente? Não é esse cativeiro. O ruim do cativeiro para o povo judeu, obviamente, imagina você ser tirado da sua casa, ser tirado da sua nação, você, sabe, a sua cultura, o seu povo, a sua língua, o local que você ama, você ser obrigado a sair de lá. Isso já era uma coisa drástica e forte. Uma vez que chegaram lá, eles foram se acomodando. Eles foram se acomodando, foram tendo seus negócios. Teve algumas situações difíceis de perseguição, aquela coisa toda. Tiveram aquela coisa de ter que adorar ao ídolo ali feito por Nabucodonosor, aquela coisa toda e tal. E a maioria, na verdade, o que aconteceu? Se prostraram. A maioria se prostraram, porque os únicos que foram ali para ser lançados numa fornalha de fogo foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se prostraram. Então eles chegaram lá e se acomodaram. Não tiveram uma vida, claro que chegaram lá, tiveram aquela situação de tristeza, né? Como diz até o Salmo, né? Que chegaram lá com muita tristeza, obviamente. Com muito sofrimento, sem saber o que realmente ia acontecer. Mas, de acordo com o que nós lemos, eles não chegaram, não foi uma escravidão que muitas pessoas imaginam não, tá? Que nem os escravos aqui no Brasil, que são levados para outros países, eles começaram... Você vê aqui, ó, 1 milhão de pessoas, somente 50 mil voltaram. E obviamente que teve também todo não foi assim, ó, eu vou voltar, eu quero ir voltar, não foi assim. Teve a liderança também, Zorobabel, os sacerdotes, averiguaram realmente se essas pessoas estavam puras, ou se misturaram com outras pessoas e tal. Teve todo um filtro também. Não era só porque era judeu que ia voltar para Jerusalém, não. Eles sempre fizeram isso, tá, gente? Em 1948, se não estou enganado, que foi o período em que o Estado de Israel, a nação de Israel, né, o povo retornaram para Jerusalém, nessa última diáspora, quando eles retornaram para Jerusalém, depois da guerra, melhor dizendo, o que aconteceu? O Estado de Israel, né, foi restaurado, eles não tiveram todo direito ao território, né? Israel recebeu um pequeno pedaço de terra lá, né, o povo em Israel. Então o que acontece? Quando chegaram lá, só que nem todo mundo, que por ser judeu, por ter uma linhagem de judeus, foram recebidos como judeus também não, tá, gente? Nem todo mundo, porque é descendente de judeus, os judeus receberam lá, não foi bem assim não. Teve todo um filtro, teve pessoas que não foram recebidas, tinha que ser realmente uma linhagem pura. E teve um filtro lá que eu não vou falar também como foi perfeitamente, que eu não sei, mas eu sei que não foi assim, por ser judeu, eu sou descendente de judeu, sou parente de judeu, tenho sangue judeu. Não, teve todo um filtro para você fazer parte daquele grupo de pessoas que retornaram para Jerusalém. Então isso é uma coisa que eles sempre tomaram muito cuidado, essa questão da linhagem dele, tá bom? Então o texto vai dizer aqui que no segundo ano do reinado de Ciro, em 538, esse período da história é narrado no capítulo 1 ao 6 do livro de Esdras. Então acontece, nesse período aqui é onde eles retornam, no segundo ano, aí segundo a revista, do cativeiro babilônico, melhor, do cativeiro persa, já estava no mundo persa, tá? Já estava no mundo persa, já não era mais cativeiro babilônico há muitos anos. Que aqui nesse período aqui,
É complicado. Na revista está falando que tinha um ano só, né, que estava o Império Medo-Persa. Vamos lá. Tópico 3, o propósito e a mensagem. Qual é o propósito e a principal mensagem divina desse livro? Bom, o principal, de acordo com a lição, o principal propósito do livro de Esther é justamente registrar, né, o cuidado providencial de Deus com o seu povo a despeito das suas escolhas e também dos seus propósitos. Ou seja, Deus, ele tem propósito e ele tem escolha para nossas vidas. Então, dentro dos propósitos de Deus e das escolhas dele, nós temos que respeitar, nós temos que vivenciar. Deus, essa providência aqui que está tratando, está de desrespeito também justamente ao cuidado de Deus. Deus, nós conhecemos Deus como um Deus da providência. Ele providencia o cuidado da nossa vida, ele providencia, ele nos guarda de todo mal, ele nos protege. Então, quando diz providência, é a providência de Deus em nossas vidas para cumprir o propósito dele. O mesmo Deus que muitas vezes nós trilhamos o caminho, que vai ter dificuldade, que vamos ter obstáculos, que vai ter luta, que vai ter dificuldade, mas Deus, ele é o Deus da providência. E ele vai estar lá para nos guardar, nos abençoar, nos preservar e estará conosco também, trilhando esse caminho, tá? Ao decidir permanecer na Babilônia sob o domínio do Império Persa, observe, não é mais Império Romano, ou melhor, não é mais Império Babilônico, é Império Persa. Os judeus olharam para a estabilidade apenas no aspecto econômico, mas cultural, social e religioso. Não só no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham a fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia. Gente, agora você vê. Você, como eu já tinha falado aqui, né? O Deus da providência. O tópico aqui vai demonstrar que era o Deus da providência e vai constatar com a vida deles. Porque eles pensaram, cara, eu tenho uma vida estável, eu tenho uma vida com estabilidade, estou com minha família aqui, eu estou com meus negócios aqui, eu vou ter que voltar para lá para reconstruir o templo, para construir tudo de novo. Eu não vou julgar eles, sabe por quê? Nós não devemos julgar porque se fosse eu, se fosse você, na condição desses judeus, provavelmente você não queria sair da sua casa, imagina. Você sair da sua zona de conforto. Essa é a realidade. Agora, provavelmente eles morreram ali na Babilônia, eles não fazem parte hoje dessa linhagem do povo de Israel, né? Eles provavelmente não. Eles ficaram ali e se acabaram, acredito que acabaram se misturando completamente com aquela nação ali, tá? Que é uma nação realmente bastante distante de Jerusalém, bastante distante mesmo. Se eu não estou enganado, chega a 1000 quilômetros ou mais. É muita coisa mesmo, muita distância grande. É como do Rio de Janeiro até onde, meu Deus? Metade do percurso mais ou menos, tá? Daqui para Salvador, só que metade do percurso. E é bem complicado. Vamos lá, subtópico 2, uma falsa estabilidade. Aqui vai mostrar que esse povo que permaneceu lá, ele achava que estava em estabilidade, como eu já falei, né? Você aí da estabilidade. E aí o texto chama atenção para essa questão da falsa estabilidade. Muitas vezes nós estamos, né, nos sentindo confortáveis, sentindo que estamos numa certa estabilidade e não queremos sair dessa zona de conforto. E o texto aqui vai dizer que nós nunca estaremos com uma certa estabilidade, tá? De uma hora para outra realmente pode haver uma guerra, estamos aí na iminência da Segunda Guerra, estamos aí, você está empregado, de uma hora para outra a pessoa pode estar desempregada, parece que nós estamos com uma saúde 100%, às vezes, muitas pessoas, né, são surpreendidas, então nós não estamos nunca, jamais, nós estaremos 100% em estabilidade. Essa questão, acredito que ele vai falar sobre essa questão da falsa estabilidade, porque muitas pessoas, por se achar que estão em estabilidade, que estão bem de vida, que é econômica, social, tá tudo legal, não querem saber de Deus. Se distancia de Deus. E isso é muito ruim, porque independentemente da nossa estabilidade, independente da nossa condição financeira, nós temos que manter o nosso elo e a nossa aliança com Deus. A grande pergunta, talvez, para os judeus da época era, será que Deus me quer aqui ou quer que eu volte para Jerusalém? E nessas horas, muitas vezes, falta a gente orar, falta a gente pedir a direção de Deus. Independente, sei que às vezes é difícil, imagina, você numa zona de conforto, sabe, com o seu emprego, com o seu trabalho, de repente ir para outro lugar onde Deus quer que você vá. Aconteceu isso com Gunnar Wing e Daniel Berg, né? Eles estavam lá, né, nos Estados Unidos, eles tinham o trabalho deles, tinham tudo para crescer financeiramente, imagina. Estavam, de certa forma, estabilizados nos Estados Unidos, né, na língua deles, e estava uma maravilha. Mas aí Deus dá aquela visão para eles e manda eles virem aqui para o Brasil. Olha só a situação. Deles saírem de lá, da sua estabilidade, dos seus empregos, e virem aqui para o Brasil, um lugar que tinha, lá para o Paraná, para enfrentar cobras, enfrentar a mata, enfrentar a selva, enfrentar tantas coisas, tantas lutas, a língua, aprender sem perspectiva, não por uma questão financeira, mas por uma questão
espiritual. Então, e hoje nós estamos aqui, somos resultado disso, né? Nós que somos da Assembleia de Deus, nós somos resultado dessa vida de duas pessoas que resolveram deixar a estabilidade de lado e priorizar o reino de Deus, priorizar a chamada de Deus aí para a vida deles. Então, isso aqui é o festa. Ah, tá. Subtópico 3, a festa de Purim. Então, o livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Então, aqui você vê que essa festa ela foi ordenada por Mardoqueu, naquela época, logo após a vitória de Deus. Gente, quando a gente está comemorando aqui a festa de Purim, não é só a festa de Purim, é a festa do livramento. É uma festa que nós estamos celebrando ao próprio Deus. Tá? Então, os judeus eles celebram essa festa e isso é muito importante, porque tem uma integração nacional, tem um momento dos israelitas daquela confraternização, é um momento de irmandade mais universal ali entre eles. Então tem todo um simbolismo, né? Todo relembrado desse período, né? Desse histórico, da história dos judeus, que é uma história de bastante sofrimento, de bastante perseguição. Um povo de Deus, povo de Deus que durante a sua trajetória aí, da sua trajetória histórica, foram perseguidos, foram por muitos povos, e até hoje eles resistem aí, resistem mesmo, resistem. O povo de Deus mesmo resiste aí. Então a conclusão da lição diz assim: o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reis deste mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. O povo de Deus, eles entraram na terra de Canaã, não é isso? E onde Deus tinha feito várias promessas de prosperidade, de bênção para a vida deles. E eles caíram na idolatria, pecaram, foram parar no cativeiro. Deus ele tem uma promessa que é universal, tanto para os judeus quanto para os gentios, para as outras nações, que é justamente uma promessa espiritual de nós entrarmos na cidade celestial, na Canaã. Nós não estamos aqui servindo a Deus só pelo que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Nós não estamos servindo a Deus simplesmente porque queremos ser abençoados, porque se nós servimos a Deus, obviamente, é porque nós acreditamos que existe a Canaã celestial. Sabemos que somos um corpo e dentro desse corpo existe um espírito. Sabemos que a matéria vai ficar e o espírito ele vai para Deus. Então, se eu servir a Deus somente esperar, como disse o apóstolo Paulo, esperar a Deus somente aqui nessa terra, somos mais miseráveis de todos os homens. Eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, eu não espero somente Deus nessa terra. Eu espero Deus ali. Espero um dia, como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 14 em diante, um versículo em diante, onde ele vai dizer que ele vai para o Pai e ele está indo lá para preparar moradas, para que todos nós estejamos do lado dele. Essa é a promessa de Deus, eu creio, eu acredito mesmo nessa promessa, que nós não somos apenas seres animais, que vamos morrer, nossa carne vai apodrecer e nós vamos ficar por aqui mesmo. Não, eu acredito que quando a gente morre, a gente passa daqui para um lugar melhor. Isso se nós estivermos realmente com o Pai das luzes, com o Espírito universal, poderoso, com o nosso Deus Jeová, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus abençoe a todos, bons estudos e até mais em nome de Jesus.